Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo vence de virada 2-1 no Estádio Independência, sofreu na partida, mas no final sai com o que é mais importante, os 3 pontos, quando parecia que o Atlético Mineiro iria vencer pela primeira vez sob o comando do Filipão, eles levam a virada. Eu fico me perguntando qual é a decisão da diretoria, né? Porque eles vão olhar para um jogo, né, que é o oitavo do Filipão no comando, 4 empates e 4 derrotas. Desde que ele assumiu o Atlético, caiu de quarto para 13º, e se bobear pode até cair mais no fim da rodada, né? Dependendo do que os times atrás vão fazer. E assim, né, o time tem ficado cada vez mais próximo do Z4 e assim, vão usar o que para manter ele no cargo? É porque o time jogou um pouquinho melhor hoje? Porque para mim, isso tem a ver com duas coisas. Primeiro, porque ele fez uma coisa de positiva que foi fazer o básico na escalação, né? De colocar o Hulk na ponta, o Pavão no lugar dele, né, que é a ponta esquerda, e é claro ali colocar de centroavante o Paulinho. Funcionou melhor, foi mais efetivo. O Zaratio também jogando um pouquinho mais de liberdade para atacar. Isso foi interessante, entende? Mas é fazer o básico. Isso não qualquer pessoa podia fazer essa análise e colocar em campo. Ele demorou 7 jogos para fazer o básico, né? E segundo, era um encaixe de jogo que beneficiava. Se a gente for olhar algumas das vitórias do Atlético contra o Flamengo nos tempos recentes, né? Tem um 4-0 que, por incrível que pareça, o técnico era o Sampaoli, foi o auxiliar, né, que comandou o clube, mas o fato é que o Atlético ganhou no contra-ataque, no jogo de transição. A zaga do Flamengo é composta por jogadores mais lentos, jogadores mais veteranos, e eles sofrem no jogo de transição. Felipe Luiz foi massacrado naquela corrida pelo Paulinho, e todo o contra-ataque o Flamengo tinha uma dificuldade enorme de marcar. Mas aí tem um problema, o Atlético tinha um grave problema nos contra-ataques, que era a demora para fazer os passes. A armação rápida não era tão rápida assim, né? Tipo, o contra-ataque tem que ser rápido, tem que ser efetivo, ele não pode dar tempo da defesa se recompor. O Atlético deixou a defesa do Flamengo se recompor diversas vezes e perdeu muitas chances claras. Então, assim, faltou uma tomada de decisão melhor e faltou um pouquinho mais de organização nos contra-ataques. O Atlético é melhor durante boa parte do jogo, mas onde mais importa acaba sofrendo muito. E aí tem muito dedo da diretoria o fato do que o Atlético chega no final do jogo esgotado e não tem ninguém para colocar em campo. Não tem ponta reserva, o centroavante reserva lá é o Allan Kardec, entende? Não tem meio campo para colocar no time porque todo mundo foi negociado. Essa gestão aí dos mecenas, dos 4 herpes, né, que faz isso com o Atlético Mineiro, né, acabou prometendo a um técnico, né, o Eduardo Cudê, que ele teria reforços, teria um time para brigar pelo título e só vendia jogadores e assim, né, mesmo com todos os problemas, mesmo com todo o desmanche, o cara estava em quarto lugar, à frente do próprio Flamengo. Hoje o Atlético 13º, olha, é revoltante o que o Atlético está se tornando e hoje é aquela derrota assim que machuca, né? O Atlético vai enfrentar o Palmeiras depois de uma atuação até relativamente boa, mas que no final das contas, no momento mais importante, vai lá, se encolhe e no final das contas leva virada, né? E olha que o São Paulo se esforçou muito para esse jogo não ter virada. Tirou o Bruno Henrique que estava bem na partida. O único acerto dele, que é uma coisa que uma criança também poderia fazer, era colocar o Arrascaeta. Mas por que ele começou do banco, entende? Ele tirou o jogador mais criativo do time e assim, muita gente vai tratar com genialidade. Não, ele colocou o Arrascaeta bem no segundo tempo, ele viu uma coisa. Gente, é óbvio, o Arrascaeta tem um passe de mais qualidade, é o melhor finalizador. Obviamente ele teria um impacto positivo. Ele tá no banco não faz sentido, entende? É uma loucura do técnico argentino. Assim como várias alterações são malucas. O cara tirou o Felipe Luiz para colocar o Thiago Maia, entende? É umas mudanças malucas. Mas hoje é um Atlético Mineiro diferente do que há 2 anos atrás era. Um time que tinha várias peças para colocar durante o jogo. É um time hoje sem profundidade, tem até um 11 inicial forte. O 11 inicial não é ruim, mas é aquela história, com o passar do jogo, vai perdendo intensidade, vai perdendo vigor físico. Não é a primeira vez que leva uma virada, não é a primeira vez que leva um empate. Aconteceu contra o América, fez 2-0 no primeiro tempo e no segundo tempo levou um empate. Isso é fruto de mau planejamento, má estruturação do elenco. Eu não sei onde o Atlético vai parar na próxima temporada, porque a tendência não é ficar mais forte, a tendência é ficar mais fraco. E assim, do jeito que o time está indo, a verdade é que o time tem que ambicionar ficar na primeira divisão, porque o desempenho assusta. Por mais que o time não seja assim, elenco para cair para a segunda divisão, é muito melhor do que os times que estão lá em nível de elenco para comparar ali com Goiás, Curitiba, América e o Vasco, entende? O time não está jogando bem. Desde que o Filipão assumiu, é o aproveitamento de equipe rebaixada. O Atlético nas últimas 7 rodadas
fez o mesmo número de pontos que o Vasco. Tecnicamente, o Atlético, desde que o Filipão assumiu, é o último colocado do Brasileirão, se a gente pegar esse espaço amostral, porque só tem 3 empates, né? E no final das contas, como não tem vitória e o Vasco tem uma, no critério de desempate fica atrás. Vocês acham que isso foi bom pro Atlético, entende? E assim, por respeito ao Filipão, campeão do mundo 2002, ganhou Libertadores 2 vezes, Copa do Brasil, Brasileirão, muitos títulos, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro, mas já deu, né? Tipo, já tá com 75, 76 anos de idade, já tá na hora de curtir os netos e tudo isso, mas o fato é que não encaixou nesse elenco do Atlético e, assim, não tem como passar pano pra isso. O cara, nesse período que ele tá no Atlético no Brasileirão, né, de 7 jogos, já tem mais derrotas do que o Cudê durante todos os 10 jogos que ele comandou no início da temporada. Isso é só para mostrar a disparidade dos trabalhos. Com o trabalho, o Atlético era top 4 a 6 pontos do líder. Hoje o Atlético está a 19 pontos do líder com um jogo a mais. É dureza, né? E o Flamengo consegue a vitória, assume a segunda posição, 31 pontos. Vamos ver, né? Tipo, o grande problema do São Paulo é a irregularidade, né? O time hoje consegue a vitória, mas vamos ver como vai desempenhar nas próximas rodadas. Teve dificuldades nos contra-ataques hoje. Eu acho que o jogo contra o Olímpia pode ser perigoso nesse aspecto, mas isso aí vai ser uma coisa que pertence àquele jogo. Então, vamos ver o que vai acontecer na Libertadores quinta-feira. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.